Fala galera, muito bom dia. Uma manhã ensolarada aqui em Suzano. E um dia bem tranquilo, um dia bem gostoso, aproveitando para tomar um cafezinho caipira aqui com a mamãe Sônia. Aqui na nossa varanda, um espacinho caipira, um espacinho bem gostoso. E óbvio, na companhia desses camaradas aqui. Um dia bem gostoso, um dia bem agradável. Pra gente relaxar, pra gente curtir e, claro, falar um pouquinho sobre criação de passarinhos, né, mãe? Dá um bom dia aí pra galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Deus abençoe o lar de cada um que está assistindo o canal do meu filho e desde já, muito obrigado, viu? E compartilhem depois, dá um joinha aí, dá uma força pro canal desse menino. Muito obrigada, viu, gente? Beleza, obrigado, mãe. Então, vamos lá. Não apenas o café, mas... Opa, aproveitando aqui, ó. Tá terminando a muda, o camarada já tá começando a cantar um pouquinho. Mas vamos ao que interessa. Além do café, eu queria bater um papo com vocês hoje. Então bora lá. Bom, galera, tomando um cafezinho aqui de manhã. Como eu falei, o tempo tá bem agradável. Falei, vou aproveitar e fazer um vídeo aqui com minha mãe. Dá um outro oi lá, mãe. Olá, pessoal, tudo bem? Beleza? Enfim, deixa eu dar um golinho aqui no café. Qual é o papo que eu queria bater com vocês hoje? Tô com um guloso aqui no fundo. Na verdade, uma dúvida que muita gente tem, inclusive vários amigos meus têm me procurado para dizer o quê? Pô, Danilo, eu quero começar a criar pássaros, mas por qual espécie eu devo começar? Qual espécie que você me indica? Aí que tá. Eu digo o seguinte para vocês. Tudo depende muito do gosto, depende muito daquilo que você quer. Parece um pouco com o que eu já falei no outro vídeo. Você tem que fazer aquilo que você gosta, não é, mãe? Uhum. Tem que fazer aquilo que você gosta. Qual pássaro que eu indico? Não vou dizer qual espécie realmente você tem que começar a criar. Vai daquilo do seu gosto. Mas eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Claro, o que eu vou falar aqui não é de hoje, de 1, de 2 anos. Isso é desde quando eu era moleque, de quando eu ficava correndo aqui no bairro com o sapão na mão, não tinha registro para criar no IBAMA ainda. Acredito que a maioria dos criadores começaram assim, né? Sim, sim. Acredito que a maioria dos criadores começaram assim. Normal. Quais espécies de pássaros que eu já tive, eu posso compartilhar um pouquinho com vocês do que eu já vivi. Tive canário do reino, biquinho de lacre, tizil, trinca-ferro. Lembra, mãe, do meu trinca-ferro? O que aconteceu com ele? Então, aí a mamãe aqui foi cuidar dele e eu não sei como ele abriu a portinha e fugiu. E eu gritando, volta, volta! Ele abriu a portinha. E ele olhando pra trás. Ele abriu a portinha. Abriu a portinha e fugiu. Na verdade, assim, eu era moleque, eu tava na escola, ela reclamando que o passarinho fazia muita bagunça, soltando muita pena, ela foi colocar o passarinho pra fora, tinha uma tala no fundo da gaiola, ele se bateu e vazou. Quando eu cheguei, cadê o passarinho? Ele dava 3 notas e um boi. Mas voltando aqui, espécies que eu já tive, como eu falei, canário do reino, biquinho de lacre, tizil, trinca-ferro, coleirinha, tive pássaro preto já também. E por último, como vocês já sabem, acho que vocês estão até ouvindo ele cantando baixinho, os bicudos e os curiós. Uma base assim, o básico, os tratos básicos com qualquer passarinho basicamente seriam os mesmos. Contudo, existem algumas espécies e tudo mais que realmente tem alguns cuidados a mais, uns cuidados um pouco diferenciados. Vou aproveitar minha mãe aqui e já perguntar. Dos passarinhos que eu já tive, qual foi o mais chato pra você? Pássaro preto. Por quê? Cantava muito. Tá. Mas só por causa disso? Ficava o dia inteiro, dia e noite na minha cabeça. Mas não é pra cantar? Eu vou cantar na cabeça dele, não tem. Enfim. Como eu disse, a maioria dos passeriformes, os tratos, eles são basicamente os mesmos. Contudo, tem uma espécie ou outra que você tem que ter um cuidadozinho a mais ali na hora de tratar.
Como que eu vim parar com os bicudos? Sendo que eu já falei para vocês várias outras vezes que os bicudos são os passarinhos um pouquinho mais chatos de lidar. Na verdade, quando eu tirei o meu cadastro no IBAMA, para fazer a criação tudo certinho, a minha intenção era criar coleiro. Contudo, vocês sabem que lá na portaria do IBAMA fala que se você, que acabou de tirar o seu cadastro, você não coloca um pássaro no seu CPF, na sua relação em até 30 dias, você é notificado para no prazo de 10 dias acabar colocando um pássaro no seu nome. Não tinha aparecido nada e o tempo estava correndo. O que aconteceu? Um amigo do meu tio Alberto, que também é criador, né? Meu tio Alberto é criador. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo com ele ainda. Chegou, Alberto, eu tô com muitos pássaros aqui, tô com muitos bichos e não tô dando conta. Você não queria um casal de bicudo? Meu tio na época também tava com muitos pássaros, muitos bichos e... falou, pô, Vicente, eu também tô com muita coisa aqui, se eu pegar mais vai ficar meio bagunçado. Vicente, você não quer fazer o seguinte? Meu sobrinho acabou de tirar o cadastro dele, acabou de tirar o registro, ele cuida bem. Você se importaria ou você ligaria de passar os passarinhos para ele? Não, Alberto, tranquilo. E assim que eu comecei a criar os bicudos. Foi por acaso. Ganhei um casal, meu primeiro casal, tirei filhotes, graças a Deus. Minha intenção era criar coleiro, mas foi o que me apareceu. E admito para vocês, estou gostando muito. Embora, já admito, o bicudo era um passarinho um pouquinho mais chato. Chato por quê? Experiência minha, o desenvolvimento dele é um pouquinho mais lento, né? Acho que até minha mãe já percebeu. Olha lá um pouquinho pra câmera, mãe. Aí, senão o pessoal vai achar que você tá com vergonha. Ela não tem vergonha não, ela é cara de pau, ela é vendedora. Já sustentou muito aqui a casa, não tem vergonha não. O bicudo é um passarinho um pouquinho mais lento para ter o desenvolvimento dele. Para ele começar a cantar. A alimentação também custou muito para que eu achasse uma estruzada que esses caras gostassem, que eles se adaptassem. Hoje eles pegam muito bem. Tratos diferentes com outros tipos de pássaro. Minha mãe falou aqui, por exemplo, do pássaro preto. Para ela foi o passarinho mais chato que eu já tive lá no passado. Pássaro preto é um passarinho que eu vejo assim. Se você quer ter um pássaro forte, um pássaro resistente, resistente no sentido assim, o cara não fica doente, cara, você tem que ter um bom trato com ele, ó, com qualquer passarinho. Um pássaro que não fica doente, um pássaro que come praticamente de tudo, qualquer ração, uma variedade grande de sementes, frutas, legumes, fiz arte aqui um pouquinho. Doméstico. É um passarinho muito legal para você ter, eu indico o pássaro preto. Até se você quiser ter um cuidado a mais, ou melhor, você quer ter uma proximidade ainda maior com o passarinho, fazer com que ele venha no seu dedo, dependendo, tem muita gente que faz isso. Cria ele até meio que solto. Pássaro preto é uma boa dica para você. Tem um canto legal, eu gosto muito. Se você treinar ele desde filhote, você pode treinar ele para mim no seu dedo, para andar no seu ombro. Outros tipos de passarinho, como bicudo, curió, coleirinho, é um pouquinho mais difícil. Pássaro preto, se você quer ter essa proximidade com sua ave, é muito mais fácil. Currupião também. Mas, enfim. Então, continuando, qual espécie você tem que começar a criar? Justamente aquela que você se sentir mais à vontade, aquela que você realmente quiser. Mas ressaltando, tem espécies que são um pouco mais trabalhosas, como é o caso do bicudo. Tive o trinca-ferro também, foi um passarinho que eu gostei, um pássaro que não me dava problema. Os coleiros também, passarinhos que foram muito legais. Que eu me diverti bastante quando era menor foram os tizils. Eu me lembro. Lembra, né? Aqui no bairro tinha muito tizil quando nos mudamos pra cá. Porque tinha muito terreno baldio, tinha muito campo de futebol, muito mato. E eu lembro que tinha até ali no muro onde tem a igreja aqui próximo, tinha um tizil que eu falava que ele parecia até uma bomba relógio, porque ele cantava assim, ó, tizil. Parecia uma bomba já em detonação, era muito bacana. Finalizando, como eu disse, qual pássaro você deve criar? Aquilo que você gostar. Compartilhei para vocês um pouquinho do que eu vivi. Alguns pássaros dão um pouquinho mais de trabalho, Posso outros falar não. uma proeza pro Pode. pessoal? Então, e naquela época que ele criava o tizil, ele tinha 11 anos. E ele lutava boxe, né?
e ele estava se preparando para um campeonato de boxe em Sergipe. E esse camarada se entusiasmou com esse tizil e ficou dias e dias sem ir treinar. E o treinador na época, né, que era o Teobaldo, que mora aqui numa cidadezinha vizinha, que se chama Itaquá, me ligando: Dona Sônia, e o Danilo? Ele vai participar do campeonato e o Danilo não vem. E eu ali escondendo que o Danilo estava correndo atrás dos tizil. Aí teve uma hora que eu tive que falar: ele não está indo porque está correndo atrás dos passarinhos aqui no meio do mato. Aí lá veio o treinador atrás dele, levar ele para treinar, porque ele precisava se preparar para esse campeonato. Mas é coisa de criança, né? De moleque. Só encerrando. Infelizmente acabei nem indo pro campeonato, porque vida de atleta aqui no Brasil não conseguiu patrocínio, né? Na época a gente não conseguiu patrocínio nem nada. Eu já tinha, acho que, disputado 2 vezes o Galo de Ouro na Federação Paulista de Boxe. Um eu fui campeão, o outro eu fui vice-campeão. Mas já é outro assunto, não tem nada a ver. Mas enfim. Uma outra dúvida que outras pessoas já apresentaram aqui pra mim. Danilo, eu quero criar pássaros, mas eu realmente tenho que me cadastrar, eu tenho que ter o meu registro no IBAMA. Se eu não quiser criar, mas não quiser ter o registro. Uma alternativa muito legal. Tem uma série de pássaros que você não precisa ter o registro para criar. Mas são pássaros que não são nativos. São pássaros que não são da nossa fauna. Por exemplo, tem vários. Manon, Diamante Gold, o Calafate, o próprio canário do reino. Existem canários de porte, canários de canto. Isso aí daria vídeo até pro... ou melhor, isso aí dá até pra gente fazer um outro vídeo. Que eu, particularidade minha, se eu fosse criar algum passarinho que não há necessidade de ter registro no IBAMA, eu criaria o famoso pintacilgo venezuelano, conhecido também como tarim. Esses últimos pássaros que eu falei pra vocês são pássaros que não são da fauna, como eu disse, não há necessidade de você ter registro no IBAMA. Existem vários criadores, também fazem um trabalho muito legal. E é uma alternativa, caso você realmente não queira se filiar, não queira ter esse cadastro, ter esse registro. Beleza? Também são pássaros que têm um cuidado, assim como qualquer passarinho. Tem alguns cuidados específicos, talvez que alguma espécie pode ter, mas vai te ajudar também, vai ser uma experiência muito, muito legal, muito válida. Beleza, galera? E como minha mãe já falou lá no início, a gente agradece de coração vocês acompanharem aqui o conteúdo do canal. O intuito é o quê? Passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, um pouquinho das minhas experiências. E eu também aprendo muito com o comentário de vocês. Por isso que eu insisto, comentem. Por meio dos comentários vocês passam as experiências de vocês, eu passo as minhas, eu tenho ideias para fazer outros vídeos. Se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, compartilhem o conteúdo, ativem o sininho e em breve, assim que possível, terão novos vídeos, inclusive eu vou fazer mais vídeos aqui com a minha mãe. Beleza, galera? É isso, até a próxima. Tchau, Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Muito obrigado.